Sejam bem-vindos de volta! Estamos aqui reunidos mais uma semana para falar sobre a Marvel. Esse é o nosso terceiro e último cast, falando, sobre esse universo cinematográfico, tudo que a Marvel vem construindo ao longo desses anos. E finalmente a gente está chegando na fase atual, a fase em que se encontra esse universo cinematográfico. Se você ainda não escutou, a gente já gravou 2 casts aí falando sobre a fase 1 e a fase 2, só você dar uma buscada aí no nosso site. E nele a gente está comentando, fazendo um recap sobre todos os filmes, todos os acontecimentos desse universo. E para deixar a galera que fica meio perdida quando assiste um novo filme, não sabe muito bem se situar nesse... como que tá, esse universo, às vezes tem uma referência aqui, uma referência ali, a gente resolveu fazer esse apanhadão para vocês. E pra gente também poder discutir sobre os filmes, que a gente não teve a oportunidade até agora. E eu sou o Sandro de Paula. Eu sou o Márcio Santos. E eu sou o Roberto Faria. E roda a engrenagem. Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast do canal Engrenagem. Bom, galera, então vamos começar o nosso papo sobre essa fase 3 da Marvel. Porém, antes da gente entrar de fato na fase 3, é legal a gente citar os seriados da Marvel que compõem também esse universo. A gente já citou em casts anteriores Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter, que são 2 séries que saíram pela ABC, e nelas a gente tem um pouco mais da expansão do universo da S.H.I.E.L.D., e tem o passado, que é retratado na série da Agent Carter. Na série Agents of S.H.I.E.L.D., a gente tem o desenrolar do dia a dia, da S.H.I.E.L.D. ali, indo atrás de alguns vilões menores que aparecem, e tendo algumas relações pequenas, mas tem, com o universo maior, o universo cinematográfico. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Tem alguma ideia do que se trata Agents of S.H.I.E.L.D., Roberto e Márcio? Ainda não me interessei por Agents of S.H.I.E.L.D., mas agora com a aparição do Motoqueiro Fantasma, tá na minha lista. Uma hora eu chego nela, mas até o momento nada. Eu acho que assim, eu sinceramente eu não me interessei por Agents of S.H.I.E.L.D., nem mesmo Agent Carter, que o pessoal fala que é bem legal, mas não sei, não é muito meu gosto. Não. Agora, com a aparição do Motoqueiro Fantasma em Agents of S.H.I.E.L.D., eu acho que é até pra conseguir público mesmo, porque, cara, sem dúvida, não me chama atenção. Não me chama mesmo. Acho que nem com o Motoqueiro Fantasma eu vou ver, porque Motoqueiro Fantasma, pra mim, tá traumatizado com o Nicolas Cage, cara. Você achou que ele foi um mau motoqueiro? Não. Para, uma puta filme bom. Bom, não é Roberto? Não é dá bom, pra falar que é bom ali, não, cara. Eu me abstenho, eu tô mudo, eu tô achando que o Roberto tá sendo zoeiro. E aí, Você Roberto? tá sendo zoeiro. Cara, o Nicolas Cage, você tem noção que o Nicolas Cage quase foi o Super-Homem? Eu sei, e pior do que isso, cara, dirigido ainda por Tim Burton, cara. Graças a Deus, Senhor, que não deixou isso acontecer. Dali. Batman gótico, beleza. O Batman mas ele foi bem, Superman gótico não dá, cara. Então vai, voltando a Marvel. Vamos voltar pra Marvel, que o papo de hoje não era DC. Bom, mas vocês falaram aí do Agents of S.H.I.E.L.D., e realmente, cara, a primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., ela é bem sofrida, tá? Eu assisti as 2 primeiras e metade da terceira. Tô tentando voltar pra poder terminar de assistir, só que o problema de Agents of S.H.I.E.L.D. é o problema dessas séries de TV aberta, que é muito episódio, e aí eles acabam tendo que desenvolver o vilãozinho da semana, cada episódio é um vilãozinho novo e tal. Porém, a segunda temporada ela conseguiu dar uma guinada boa quando eles resolveram fazer aquela conexão direta com o filme do Capitão América, do Soldado Invernal, que após a queda da S.H.I.E.L.D., eles passaram a caçar, vários pontos, aliás, em vários pontos do mundo, os remanescentes da Hydra, Isso começou a despertar um pouco mais o interesse do público pela série, ela começou a ter um dinamismo mais legal ali nos episódios. Aí teve inclusive uma ligação com Vingadores, se eu não me engano, no finalzinho da segunda temporada, foi eles em busca do cetro, onde estava o cetro do Loki, então eles descobriram a localização, passaram para os Vingadores. Teve a aparição de Nick Fury na série. Eles estavam tentando ali achar o tom da série para atrair o público, E isso
todo mundo diz que a metade da segunda temporada pra frente foi quando eles começaram a acertar. A terceira temporada, como eu disse, eu assisti uma parte dela, não acabei, tá? Mas eles começaram a trabalhar o lado dos Inumanos, o que meio que gerou um certo atrito ali, porque a Marvel queria trabalhar os Inumanos no cinema, mas eles já estavam trabalhando, tentando fazer essa apresentação dos Inumanos na série. O que, de certa forma, foi uma coisa bacana. Eles apresentaram a Tremor, que é uma personagem até que relevante ali dos quadrinhos, por um certo público que curte quadrinho, que não era meu caso, não conhecia, desconhecia essa personagem. Mas eles fizeram a personagem principal da série ser a Tremor, que tem toda uma história da Sky lá e tal. E no final das contas, a série começou a engatilhar agora por um lado, tipo, solo. Ela meio que esqueceu o lado cinematográfico e passou a tentar andar com as próprias pernas. E aí foi onde a Marvel resolveu agora, nessa jogada dela, já que recuperou os direitos do Motoqueiro Fantasma, fazer essa quarta temporada com foco no Motoqueiro Fantasma. E dizem por aí, no caso, eu não posso falar com exatidão, né, se tá boa ou não tá, porque ainda não assisti, mas as críticas que a série vem recebendo aí são positivas, sim, sabe? Essa quarta temporada falaram que tá bem legal. Inclusive eles estão usando um outro Motoqueiro Fantasma, que na verdade não é motoqueiro, é motorista, né? Que é o cara que dirige um carro, mas já disseram que vão fazer a aparição do motoqueiro, do primeiro motoqueiro, que é o Johnny Blaze, e dizem ainda aí que há uma possibilidade de uma série spin-off, né, focada no Motoqueiro Fantasma. Então, parece que o negócio tá indo bem ali, né, tá dando certo. Cara, eu fico um pouco decepcionado, porque eu esperava muito que o motoqueiro fosse pra Netflix, mas tudo bem, né? E eu acho que o tom do motoqueiro, ele se enquadra muito mais com o tom Netflix do que com o tom de Agents of S.H.I.E.L.D., cara. Então, assim, e o Sandro falou que ele acha que o problema da Agents of S.H.I.E.L.D. é por ser, assim, muito procedural, né? Ter o episódio, o vilão da semana. Eu nem acho que é isso, porque a gente, em Flash, a gente tem uma série que é exatamente assim, mas é super legal. E eu acho que a história de Agents of S.H.I.E.L.D. ela não é tão bacana, ela não me envolve, sabe? Eu não consigo ter carisma pelos personagens da série. Eu acho que é isso, eu não sei. Acho que é por isso que eles estão tentando colocar outros personagens que a gente se importe mais. Por exemplo, o Motoqueiro, a Tremor, colocar o Nick Fury lá, porque o Agente Coulson em si dá todo esse carisma que a gente precisa pra aguentar a série, cara. Eu não sei, vocês concordam? Não, eu acho que no começo o Agente Coulson ele foi um pilar, sim, pra sustentar. Ele tinha o carisma suficiente e tal, tanto que eles resolveram trazer o personagem da morte, né? Eles voltaram e trouxeram ele de volta da morte. Ele tinha morrido em Vingadores e aí trouxeram o cara de volta à vida ali. E só que o problema é que vai desgastando, né? 2 temporadas ali com o Agent Coulson só como plano principal, como personagem principal e tal. Eu acho que foi desgastando e tudo mais. Por isso que eles começaram a mudar o foco. Aí passaram pros Inumanos. Aí agora teve a Sky, que é como se fosse a protagonista da série. E agora, mais uma vez, eles estão colocando um novo foco, que é o Motoqueiro Fantasma. Eu acho que se eles mantivessem esse foco nas temporadas, cada temporada focada, por exemplo, num personagem meio que desconhecido, né? Um personagem ali que tá largado lá com os direitos na Marvel, e eles trouxessem pra série, eu acho que ia ser bacana. Tentando fazer conexões, assim, pequenas, mas que fossem coerentes dentro do universo da Marvel, sabe? Do cinema. Por exemplo, eles tiveram uma conexão bacana que foi com o Capitão América, né? Do Soldado Invernal. Eles tiveram uma conexão legal com o Thor. Inclusive, teve a aparição da Lady Sif num episódio, que é muito bacana esse episódio com a Lady Sif. Tiveram o próprio Nick Fury, como eu falei. Inclusive, existe uma justificativa do fato do Nick Fury ter aparecido com o porta-aviões no final do Vingadores 2, que é porque eles já estavam ali tentando reerguer a S.H.I.E.L.D., então existia uma base secreta onde eles estavam construindo, tentando reerguer e tal. Então, assim, algumas coisas do universo cinematográfico, eles aproveitaram, fizeram umas explicações bacanas. Com o passar do tempo é complicado, né, para um personagem como o Coulson ali ter história suficiente para manter, né? Então eu acho que esse é o maior problema da série. Se ela focar em outros personagens ali, como o Motoqueiro Fantasma, ela tem uma chance, na minha opinião, de se dar bem. Você sabe se o ator que interpreta o motoqueiro é o Nicolas Cage? Não. Ah, que saco, porra. Não, cara, colocaram um cara, acho que ele é latino. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Só existe um Tony Stark, só existe um motoqueiro, só existe um Wolverine. Né? Não é o caso, viu? E Agent Carter, vocês também não viram nada? Tá na fila. Essa tô mais interessado que Agents of S.H.I.E.L.D. Então, ela é bacaninha porque ela mostra a origem da S.H.I.E.L.D. Tem o pai do Tony Stark, né? O Howard Stark, que eu acho que, na minha opinião, foi uma das melhores coisas, junto com a Peggy ali, que faz com que a série seja boa. Assim,
é o começo da SHIELD. Ela tá, a princípio, trabalhando ali e mostra como era, né, difícil para naquela época a mulher, né, se encaixar dentro de um serviço desse tipo e tal. E é uma série curtinha, então ela desenvolve bacana ali, tipo, a história e tal da primeira temporada, foca em algumas coisas ali, tentando mostrar o porquê da SHIELD ter sido criada, né, e tal. Mostra algumas coisas do passado do pai do Tony Stark, né, que você começa até a fazer uma ligação com os filmes mais atuais. Mas, assim, a primeira temporada, na minha opinião, foi bem média. Assim, média não que seja ruim, tá? Uma média boa ali. E, infelizmente, fizeram só mais uma temporada só, a segunda, encerraram por ali e bye bye Agente Carter, né? Os fãs aí ficaram tristão porque achavam que iam ver mais, né, dessa história da SHIELD, do início da SHIELD, que seria uma coisa legal de se ver, né? Mas, infelizmente, a série não tava tendo o público não se interessou tanto ali, a audiência não foi boa e foi cancelada com 2 temporadas apenas. Bom, mas se essas séries não foram tão boas assim, em compensação, no ano de 2015, eis que a nossa amada e queridíssima Netflix joga na nossa cara de uma vez só Demolidor, que foi aquela série que também, pelo menos eu não botava fé nenhuma. Era a primeira série de super-herói da Marvel, com um personagem queimadíssimo, né? Depois do fiasco do filme com o Ben Affleck, que todo mundo detestou. Acho que é um dos piores filmes de super-herói que eu me recordo. Não. Cara, você acabou de falar bem de Motoqueiro Fantasma, você vai criticar o Demolidor do Ben Affleck, Robertão? Peraí, né? Peraí. Calma lá, né, meu irmão? Calma lá. Tava brincando com o Motoqueiro. Cara, assim, pra mim, o Demolidor do Ben Affleck, eu sei, tá, que não é um filme bom, mas eu não acho ele a pior caca já feita, não. Tanto que, assim, pra mim, tipo... Tá ok, tava aquele Demolidor ali, era válido ali, né, no que tinha saído. Mas quando anunciaram esse Demolidor, eu fiquei assim, tipo, cara, vou prestar atenção, vamos lá, vamos ver o que vão fazer. E quando saiu, meu amigo, soco na cara aquilo ali, que pelo amor de Deus, hein. Não estou buscando perdão pelo que fiz, padre. Eu estou aqui pedindo perdão pelo que ainda vou fazer. É sangue voando a série inteira. Nem parecia coisa da Marvel. Pra quem não tá situado aí no que se trata, o Demolidor é um personagem urbano da Marvel, né? Ele atua basicamente no bairro de Hell's Kitchen. E a origem do Demolidor é que o Matt Murdock sofre um acidente na sua infância com alguns produtos químicos que caem no seu olho. Ele acaba ficando cego e desenvolve os outros sentidos. Então, através do olfato, da audição, do tato, ele meio que consegue enxergar todo mundo, todo o mundo à sua volta por esses outros sentidos, né? E a série foca na origem, né? A primeira temporada, no caso, ela foca na origem do personagem, mostrando como ele se adaptou, né, a essa nova condição dele. E mostra como se fosse o ano 1, né, do Demolidor. Que nem a gente tem na HQ do Batman lá, que tem o Batman no 1, mostrando o Batman no começo da sua carreira, digamos assim. Você tem na primeira temporada do Demolidor, o Demolidor em começo de carreira. Então você vai ver ele batendo muito, mas apanhando muito. Como o Robertão disse, é sangue toda hora, cara. É muito sangue que rola ali. Pra caramba. Tem uma cena, ó o spoiler, vou falar agora. Tem uma cena que ele luta com um ninja. Eu não sei o nome da arma, é tipo uma faca presa numa corrente. É. E eu sei que o ninja acerta aquilo na costela do Demolidor e puxa. Rapaz, eu senti a dor. A hora que ele fez aquilo, puxou, arrastou o cara. Nossa, mano, dói demais aquilo. Pois é, não, e tem uma das cenas, acho que ficaram marcadas aí, pelo menos nessa primeira temporada, uma das cenas mais icônicas foi a luta do corredor, né? Que é uma cena espetacular, cara. Que é aquilo? É muito foda aquela cena. Totalmente baseada, né, na cena de Old Boy, sim, né? Que é... Exato, o cara lutando contra um monte de gente. É um plano sequência que você não tem corte e a ação toda acontecendo ali. Mas o mais interessante dessa cena
é que existe uma entrevista, né, na verdade um comentário eles falando sobre o fato de que os atores eles não conseguiam decorar qual era a coreografia da luta. Então ele joga e você pra dentro de uma porta em um determinado momento e a câmera não vai dentro da porta e você não consegue ver aquilo. Eu acho isso muito legal. Um outro filme que a gente viu isso também, não tão recentemente aí, mas digamos aí, mas também não é um filme antigo, é na animação Kung Fu Panda. E quando tem a luta do dragão guerreiro, você não vê a luta, né? Ele fica pulando e fica tentando adivinhar o que tá acontecendo. Esse tipo de expectativa, pra mim, melhora muito a cena, cara. Você tem hora que você não precisa mostrar, você faz a pessoa imaginar o que tá acontecendo e quando você vê a reação, é sensacional. E o final dessa cena também é tocante, né? Porque, pô, no final ele chega lá, derrota todo mundo, tá todo acabado, não aguenta nem parar em pé. Aí ele vai lá e resgata o menino. Pô, aí ele mostra o caráter e o herói ali, que é o Demolidor, que ele tava se tornando ainda, né? Sim. E junto com a origem do Demolidor nessa série, a gente também tem a origem do Rei do Crime, né? Wilson Fisk. Que foi muito bem interpretado ali pelo Vincent D'Onofrio. E que, cara, você passa a ter uma empatia com ele, porque ele tem uns motivos, digamos, não são bem uns motivos bondosos, né, digamos assim, mas ele tem umas coisas que fazem coerência, né, dentro da trama ali, do porquê dele tá querendo fazer isso daí, que é, no caso, o que ele tenta fazer é tentar reconstruir o bairro de Hell's Kitchen. Isso é uma coisa interessante porque isso faz a ligação com o universo Marvel, tá? O bairro de Hell's Kitchen foi um dos bairros atingido pela primeira batalha dos Vingadores, no caso a batalha de Nova York, com os aliens, olha só, com os aliens chegando e tal. Então teve muita destruição, né, no bairro de Hell's Kitchen, e eles acabam querendo montar toda uma indústria de construção, né, por ali onde tem as pessoas que vão lucrar, obviamente, né, de uma maneira ilícita aí por trás. E o Wilson Fisk, ele entra nessa, querendo, né, botar a mão em tudo ali e tal, pra poder construir o império dele. E aí tem todo o desenrolar, né, da série, quando o Demolidor acaba descobrindo, né, todo o plano ali por trás e tal. E, cara, assim, fora esses dois personagens, né, que são os personagens, digamos, principais da série, você também tem a inclusão da Enfermeira Noturna, que é o que vai dar um elo legal com as outras séries da Netflix, que a gente já vai falar. Tem também a Karen Page e o Fog Nelson, né, cara? Que o Fog ali é... Puta, eu curtia demais o Fog, velho. O Fog é muito foda ali. Mas enfim, a gente tem 2 temporadas do Demolidor. A segunda temporada ela já foca um pouco mais na apresentação do universo do Demolidor ali expandindo. Então você vai ter a presença da Elektra, vai ter a presença do clã do... Como é que é o nome do clã lá, Robertão? Você lembra? Da mão, não é? O clã da mão, uma coisa assim, né? Eu ia falar que é o clã do pé, mas o clã do pé é das tartarugas. Eu acho que é. Nossa, velho, é verdade. O clã do pé é das tartarugas ninja. Então o do Demolidor é o clã da mão. E você também tem, na segunda temporada, a inclusão de um novo personagem, né? Que é ninguém menos que Frank Castle, aparecendo na série do Demolidor, né? O Justiceiro, cara. Que, assim, sem comentários pra essa inclusão desse herói ali, que foi, velho... Sangue no zóio. Puta, foda. Foi muito foda. Herói, né? Hã? Herói. Cara... na verdade, você não acha? Herói não, não, herói velho. não. É tão mal. Ele é um anti-herói. Ele é a personificação do anti-herói, né, cara? Tanto que quando ele aparece na série, mano, se já tinha muito sangue na primeira temporada só com o Demolidor, a segunda temporada, quando você vê o Frank Castle aparecendo, velho, o Justiceiro, é muito mais sangue. Você leva a quantidade de sangue aí, cara, ao triplo, né? Você pode levar ao cubo o negócio aí, que é muito foda, velho. A cena dele, na hora que ele metralha todo mundo lá da gangue dos irlandeses lá, Robertão. Porra, aquilo ali então sou mais a cena dele na prisão. Nossa. É tipo um Kill Bill. Quase eu acho isso, que é pior cara. ainda. Ou não, o Justiceiro, ele é tipo a noiva matando os 88 loucos lá. Uhum. Verdade. Mas aquela parte que ele tá no tribunal falando, não, eu quero matar vagabundo mesmo, tô com o meu dedo coçando aqui pra matar todo mundo.
É muito da hora. É muito sensacional. Eu tô sentado aqui, meu dedo tá coçando pra matar vagabundo. E vocês acham que vão me mandar pro hospício? O médico vai me ajudar a parar de fazer o que eu quero? Isso não vai acontecer! Comigo não vai, não! Bom, enfim, a gente já falou das 2 temporadas de Demolidor. Vamos então partir para esse universo da Netflix. Vamos comentar um pouquinho mais sobre o que ela trouxe pra gente. Fala aí, Robertão. E em novembro de 2015, mesmo ano de Demolidor, a Netflix solta mais uma série de mais uma defensora, que é o que a gente vai falar um pouco mais tarde, que é Jessica Jones. Esse, pra quem não conhece, também é outra heroína oculta ali da Marvel. Ela não é um quadrinho ali de peso da editora, mas é uma heroína que eu gostei. O mercado cinematográfico carece de heroínas mulheres ali. A gente tinha a Viúva Negra, que era talvez a mais conhecida do cinema, a Agent Carter aí com 2 temporadas, e agora a gente tem a Jessica Jones, uma temporada só dela, que apresenta todo o personagem e a profissão dela. O que mais me chama a atenção nessa série, Roberto, que eu gosto demais, é todo o clima noir que a série Verdade. tem. A trilha sonora é extremamente noir, e por ela se tratar de uma... Investigadora? Exatamente, de uma investigadora particular, né? Isso faz todo sentido. Me lembrava muito, assim, em algumas cenas. Você lembra do investigador particular que tinha no Rá-Tim-Bum? Ah, verdade, cara. Cara, Legal. mas era uma sensação boa, cara, quando ia acontecer aquilo, né? Eu vi, assim, chegando ali na porta do escritório dela, eu imaginava muito. Então a trilha sonora é extremamente envolvente nesse aspecto também. Eu não poderia deixar de falar, né? Vocês já perceberam que eu cito Lá veio o Dr. Who aí, ó, no bagulho. David Tennant, cara. E, cara, tudo bem que o Wilson Fisk é um ótimo vilão, mas vocês não de concordar comigo. Não é melhor que o Killgrave, cara. Killgrave é o melhor vilão da Marvel. Killgrave é do mal. E quando ele grita Jessica, você fala, mano, esse cara tá com muito ódio, velho. Tá. Esse cara tá com muito ódio. Talvez um dos melhores vilões da Marvel ali. Isso que eu ia falar, cara. Eu acho que de tudo que a Marvel fez nos cinemas e tipo nas séries dela, ele é um dos que mais marcou, né? Não só pelo personagem, mas grande parte disso foi graças ao ator, né? Porque o David Tennant, cara, ele é foda. Porra, cara, como esse maluco é foda atuando, hein? Eu realmente pago pau, então não posso falar muita coisa, né? E o Roberto, você sabe que ele fez Harry Potter também, né? O Bartol Crouch Jr. Do Bartol Crouch Jr. Então, Potterhead, Doctor Who, né? Então tudo que eu gosto tá aí. Só que olha que engraçado, essa série, pra mim, ela é uma ótima série, mas ela não é melhor do que o Demolidor. Porque eu acho que ela tem barriga. É, verdade. Ela sofre um pouco com isso. Exato, cara. São 13 episódios, mas eu acho que poderia ter sido resumido em 8 ali. E isso seria muito legal. Concordo. Tem um determinado momento da história que começa a enrolar. Você vê que ele tá enrolando e não anda. E não é uma coisa assim que vai dar um passo além. Tá enrolando porque tá desenvolvendo o personagem, porque já desenvolveu extremamente bem. E outra coisa que eu gosto muito nessa série também, o Roberto falou que a televisão carece de personagens femininas. Não a televisão, na verdade o universo cinematográfico que se trata de heroínas, ele carece de personagens femininas que não sejam estereotipadas na gostosona, né? E a Jessica Jones, ela é o contrário disso, ela é a magrinha, ela não é esquisitinha, né? Ela é meio esquisita. Exatamente. Ali. Exatamente. Então isso traz um background pra personagem que é extremamente bem vindo. E ela durante toda a série, você vê ela naquela sofrência dela, né, com os problemas psicológicos, né, os traumas que ela sofreu por conta justamente, né, do Killgrave. Então, ela, além dela ter, como a gente falou aí, né, não ser aquele estereótipo da heroína gostosona, ela tem um lado tipo, pesado da personagem, né, o que é diferente que você não vê aprofundado, né, em nenhuma outra personagem no cinema, né, com uma que seja super heroína ou não ali, é difícil você ver
esses personagens com esse grau de complexidade, digamos assim, né? Principalmente pro lado psicológico. Eu curti. É o abuso, né? Exato. O abuso psicológico que ela sofre é gigantesco, então você pode interpretar isso de várias formas. Se você quiser utilizar uma metáfora para falar que é um abuso sexual ou um abuso físico, mas o que a série te mostra realmente é um abuso psicológico. E aquilo tá extremamente impregnado nela. Cada movimento que ela faz, ela lembra daquilo que ela passou e do quanto aquilo é pesado pra ela. A série trabalha isso de uma forma extremamente sensível, né? E ao mesmo tempo muito crua também. Você se sente mal pensando naquilo, né? E ela é uma anti-heroína. Quer dizer, ela é uma heroína, mas que não tá querendo só fazer o bem. Ela é meio estranha também. Ela tá querendo às vezes fazer só... eu só quero fazer por fazer só, sabe? É muito estranho ela. E de ligação com o universo da Marvel ali, vocês lembram o que teve nessa série? O que eu consigo me lembrar agora do experimento que é feito com o Killgrave, né? Depois a gente descobre, se eu não me engano, foi em Guerra Civil, que a gente descobre que estava ligado, né, com os experimentos feitos no passado e tal, e o Killgrave estava nesse bolo aí. Tem um easter egg em um episódio que ela tá trabalhando como investigadora e contratam ela. Aí eles cercam ela, falando, a culpa é sua, tal, você e da sua raça destruíram Nova York e tal. Aí ela vira e fala, mas eu nem tava lá. Reclama com o Patriota ou com o Gigante Verde, uma coisa assim. Pode crer. Sim, tem esses easter eggs mesmo, tem essa ligação, mas nada que se aprofunde. Então, são séries que elas trabalham independente. Se você quiser assistir só o Demolidor, só o Luke Cage ou somente a Jessica Jones, você pode assistir sossegadamente. Não tem uma ligação tão profunda com o universo, mas expande. Quem gosta de acompanhar tudo isso lógico que vai ter essas referências, vai se divertir com elas, mas também pode consumir como uma série única ali, uma série contida dentro de si mesma. Outra coisa dessa série é que ela apresenta também nosso amigo Luke Cage, que a gente já vai falar, é a primeira aparição dele, e ela também tem a Enfermeira Noturna, que ela sim conecta com as 2 temporadas do Demolidor, e futuramente conecta com o Luke Cage. E agora vamos falar um pouco do Lucas Enjaulado, então. Nossa. Queridíssimo. Lucas Enjaulado, bicho. Tava faltando um nome. Tem que ter um nome, pô. Luke Cage, que pra mim talvez deva ser o herói mais carismático de todo o universo da Marvel e acho que do da DC também. Cara, eu só não sei se ele ganha do Flash. Cara, você quer tomar um café com o cara, né? Fale por você, bicho. Fale por você disso daí, cara. Não, o cara é gente boa pra caramba. Eu tô de boa desse café aí, viu? Tô brincando. Só explicar. Pra quem não tá entendendo a piadinha do café, assista Luke Cage que você vai entender, tá? A piadinha do café aí, ó. Tem uma piada interna da série lá que é bem bacana, tá? O Márcio não terminou de assistir ainda, né? Não, eu não terminei, mas eu concordo com você, Roberto. Ele é muito carismático, mas eu não consegui andar com a série. Ela meio que me empapuçou um pouco, apesar de ser uma ótima série. Eu não sei se eu tava no clima pra assistir, talvez eu vou continuar porque gostei muito de Demolidor, gostei muito de Jessica Jones, apesar de achar também o teor dessas séries bem dark, assim, mas isso não me incomoda nem um pouco. Eu vou tentar assistir porque... eu vou assistir porque eu já comecei e tô achando legal, mas ela é muito pesada, eu não consigo engatar e assistir um monte de episódio de uma vez só. Luke Cage é uma série que ela sai de Hell's Kitchen e vai pro Harlem, um bairro. Roberto, desculpa te interromper, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Lá tem o Harlem Shake? Caralho. Tem o Harley Shake ali com o Lucas Enjaulado. O Lucas Enjaulado faz o shake no negócio, né? Bom, ele vai pro Harlem, o bairro, tá? Só pra ficar esclarecido. Que é uma comunidade negra nos Estados Unidos, no qual tem aqueles problemas sociais que todo mundo conhece, discriminação. E o Luke Cage, ele tá lá não como um herói, mas como alguém que não se envolve nos problemas da sociedade, não quer se envolver, ele só quer viver a vida. Mas, como todo mundo sabe, ninguém consegue fazer isso, nenhum herói consegue fazer isso, então ele se vê obrigado a proteger o bairro dele.
que é o que todos os outros heróis da Netflix fazem. Eles não são heróis mundiais, eles são heróis locais. Todo mundo bairrista ali, né? Todo mundo cuidando do seu próprio bairro. Mas o legal também é que a gente vê a origem, né, do Luke Cage nessa série, ele conta um pouquinho da origem. E ele faz. Essa série sim, ela faz umas conexões bacanas com todo o universo cinematográfico da Marvel, porque ele puxa coisas lá do Homem de Ferro 2, cara. Que são as indústrias Hammer, que são citadas, tem um papel importante, inclusive a indústria em si, né? Ela tem um papel ali dentro da série que move a trama. Tem alguns pontos ali, alguns easter eggs ali bacana, que é quando tem um rapazinho na rua filmando lá, que ele vende uns DVDs, na verdade, e ele fala que ele filmou em HD toda a Batalha de Nova York, ele filmou o Homem de Ferro, o Thor, então eles citam, né, alguns dos personagens ali. Sandro, eu gosto muito também do Mahershala Ali. Que cara é esse, porra? Cara, até hoje eu não consigo falar o nome desse ator. Acho que é Mahershala Ali. Que é o Boca de Algodão. Boca de Algodão. Cotton Mouth. Ele é muito bom, cara. Dá medo dele, não dá? Um cara que eu fico olhando e falo, mano, se eu encontrar um cara tenebroso como esse, botar medo em mim, eu saio correndo. E o Roberto falou que é uma série que se muda pro Harlem, né? E ao mesmo tempo que ela se move pro Harlem em termos de espaço físico ali, onde acontece, também se move a música pro Harlem. E isso é sensacional na série, né, cara? O R&B, esse ritmo soul. Eu esperava muito, sendo bem sincero, isso pode até soar como um preconceito, mas eu esperava que fosse soar muito rap ali, né? Esse R&B mais rapper que a gente costuma ouvir hoje em dia do americano, assim. E não, cara, rola um soul com tanto gosto, cara, que, nossa, é gostoso de ouvir a série. Verdade. Não precisa nem assistir, só ouvir e você se diverte ali. As meninas cantando aquele soul com um misto de R&B ali, com uma pegada de Motown, é muito bacana. Então, depois da gente conhecer os 3 heróis da Netflix até hoje, né, que são Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage, está faltando mais um 4º herói, para aí sim a gente ter o que seria talvez o plano, como foi o do cinema, né, da Marvel, o plano da Netflix, de apresentar vários heróis e no final juntar todos eles numa equipe, que no caso da Netflix serão os Defensores. Porém, para isso, no ano de 2017, agora é março, né, de 2017, a gente vai ter a estreia do último Defensor que falta. Punho de Ferro. Essa você tá empolgado, né, Robertão? Essa você tá esperando ele, né? Cara, esse eu tô. Gente, vocês não sabem o que é. O Roberto fica mandando figurinha no WhatsApp. Olha. O quê? Eu não mandei nada. Cumberbatch. Não mandou Agora nada. eu não mandei virou nada. Cumberbatch do Punho de Ferro. No dia que saiu o trailer, Sandro. ele ficou todo empolgadinho lá com o trailer. Fiquei mesmo. E ficou legal, cara, É o uma trailer. Cumberbatch do Punho de Ferro. Cara, o Punho de Ferro, pra mim, eu só conheço ele das animações do Homem-Aranha, que tem o Danny, né, lá. Então, é o único contato que eu tive com o Punho de Ferro, até hoje. Mas o primeiro trailer, o Robertão teve razão em ficar empolgado ali, porque o primeiro trailer ficou muito legal, cara. Tipo, é um personagem como a Marvel fez no cinema, a gente já vai entrar nessa parte que foi trazer o lado místico pro cinema, vai ser nessas séries, né? Eles vão trazer o lado místico, porque o Punho de Ferro é um personagem que tem todo aquele lance de misticismo, né? Que ele aprende a lutar e desenvolve o poder do Punho de Ferro ali e tal. Então, eu tô na expectativa, cara. Tô com uma expectativa legal aí pra essa série, pra ver o que eles vão fazer. E se tratando de Netflix, eu espero muita porrada, sangue. E punhos. E bomba. E punhos. E punhos. Punhos Então, de ferro. Porrada e bomba. O legal é que a gente também viu uma parte, assim, do Demolidor lá na primeira temporada, eles já começaram a pincelar, né? Eles apresentam É a Gal. Gal, isso. Que tem, aquela parte da fábrica dela lá com os cegos lá, é um bagulho sinistro, velho. E... Verdade. né? Então, ele já apresenta um pouco desse lado ali, né? Desse lado místico, que vai ser desenvolvido no Punho de Ferro agora, né? Depois de 2 anos que eles vão trazer. E aí, depois da apresentação do Punho de Ferro, né? A gente
vai ter essa junção desses personagens nesse grande crossover de heróis aí, que será o Defensores. Você tá na... Tá foda. Mas você sabe o que é engraçado? É que, na verdade, a formação original dos Defensores era o Doutor Estranho, o Hulk, o Namor e o Surfista Prateado, né? Agora surgiu o Doutor Estranho místico, né, no cinema, mas devido talvez até alguns atritos que houve ali nos bastidores entre a Marvel no cinema e a Marvel nas séries, provavelmente a gente não vai ver tanto isso aí se misturando, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Kevin Feige, ele teve um fight lá, né, com o Ike Perlmutter, e aí o Ike ficou cuidando das séries de TV e também das séries da Netflix, e o Kevin somente do universo cinematográfico, né? Mas é só uma curiosidade aí pra falar que o Doutor Estranho, ele poderia fazer parte aí dos Defensores, como um dos fundadores, mas provavelmente a gente não vai ver isso aí na TV. Já pensou que louco se aparece o Cumberbatch lá pra fundar os Defensores? Nossa, é muita emoção daí. Aí eu curto. Então, já pensou? Porque assim, por mais que tenha havido essa treta entre os caras, ainda existe uma possibilidade de que esses heróis que foram apresentados na Netflix, né, na TV, eles ainda apareçam no universo cinematográfico. É uma chance pequena, tá? A gente vai acompanhando as notícias aí, cada vez que sai uma notícia, né, falando sobre essa possibilidade, eles meio que desconversam aqui, desconversam ali, mas a gente sabe que todo o grande plano da Marvel que vai culminar na Guerra Infinita ali, vai precisar de muito herói, entendeu? Porque... Sandro, Oi. Olha só. O Homem-Aranha tava com a Sony e foi fazer parte aí do universo da Marvel. Isso. Pode ser sim, né, cara? Nem tudo tá perdido nesse mundo. Ia ser legal. Eu acredito, Ia ser legal de ver. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar. É boa. E Defensores é pra 2017 também, né? 2017. Final de 2017, eu acho que é pra sair. Depois disso, a Netflix tem planos pra trazer uma segunda temporada de Jessica Jones. Vem depois a série do Justiceiro, que já foi confirmada, então vai ter uma série solo do Justiceiro também. Que inclusive já tá sendo gravada. Já tá sendo gravada? Já? Não sabia. Já saiu algumas fotos. Ah, é? Eu não sabia, não. Eu vi que saiu foto dos Defensores, mas do Justiceiro ainda não. E aí já tem confirmada a terceira do Demolidor. Eu acho que a Netflix no começo ela não achava que as séries iam fazer tanto sucesso. E ela se programou aí, fez um calendário meio que tipo, vamos fazer uma temporada de cada uma, lança os Defensores e depois lança os Defensores e depois a gente vê o que faz, né? E não foi o que aconteceu, né? Fez um sucesso tão grande que os caras tiveram que realocar todas as datas ali. Então, mas você tem noção que quando saiu o Luke Cage, a Netflix caiu e depois eles deram uma resposta, né, um parecer técnico falando que foi por causa da tanto de conexões que estavam com Luke Cage, os servidores não aguentaram. Falei, ou eles usaram isso pra promover a série, ou foi isso mesmo. Roberto, só digo uma coisa pra Netflix, cara. São meus R$15 mais bem gastos no mês, cara. Shut up and take my money. E aí a gente já entra na terceira fase desse universo cinematográfico, a fase 3, que teve início com nada menos do que Guerra Civil. E o Capitão América. Capitão. Assim, uma sinopse é assim, olha. Bebezão Tony Stark recebe um tratamento especial de efeitos especiais para parecer mais novinho, se recorda da vida dele e briga com o querido Steve Rogers. Porque ele não queria que falasse mal do papaizito dele, porque ele sabia de algumas coisas que tinham acontecido. E aí ele fica putinho, quer ajudar o governo norte-americano a prender os super-heróis em uma prisão numa ilha. E aí dá pra entender que eu não gosto do Homem de Ferro no Guerra Civil. Já sabia. Sou Team Capitão América. É isso. Team Capitão América. Vai, América! É isso aí, eu também era Team Cap. E tem a Marta, só pra saber? Não. Tá, ainda bem, tem a Marta. Save Martha! Já pensou se o filme acaba por causa da Marta? Nossa. Meu Deus. Não vamos entrar em detalhes, vai. A gente vê o Tony Stark
carregando já um pouco desses traumas dele, né? Ele, inclusive, nesse filme a gente vê um pouco dos traumas da vida adolescente dele, né? Que é mostrado. E como eu disse lá atrás, acho que no primeiro cast, aliás, no segundo, né? Que a gente falou sobre a fase 2, inclusive comentando sobre o Homem de Ferro 3, ele traz todo aquele drama, né? Que o Homem de Ferro vem vivendo, né? Passando por situações ali onde ele se viu no meio de deuses e monstros e não sei o que. Então ele ainda tá com o cu na mão, digamos assim, ali. E nesse filme, o Homem de Ferro... Nesse filme, o Homem de Ferro ele resolve se aliar com o governo na busca por um tratado ali, né? Que visa regular os heróis. Depois de um incidente que acontece durante uma missão dos Vingadores, eles acabam causando, digamos, de certa forma, uma tragédia. E repercute no mundo todo, falando que como se os Vingadores estivessem agindo ali de forma inconsequente, papapá, não sei o que. E aí acaba que o Homem de Ferro vai pro lado do governo e tenta criar esse acordo com o governo para regular os heróis. E aí a partir disso a gente tem o desenvolvimento desses dois lados, né? Porque tem o time do Capitão que é contra e o time do Homem de Ferro que é a favor. E nesse filme o que importa mesmo é a pancadaria. Na minha opinião, que é sensacional. E o Homem-Aranha também importa. Pois é, né? Isso, cara. E o Homem-Formiga. O que mais? E o Pantera Negra. O legal, cara, é falar que isso ocorre por causa da Feiticeira Escarlate, né? O pessoal começa a ter um medo da Feiticeira Escarlate, como se ela fosse uma destruidora de mundos ali, mas o que de fato ela é nos quadrinhos. Mas aqui, cara, a única coisa que ela faz é jogar uma bomba pra cima pra não explodir no meio do pessoal. E aí acaba acontecendo aí uma tragédia, como o Sandro falou, e começam a encarar ela de forma muito feia. Mas, cara, o poder dela... Não sei por que a galera tem medo daquilo ali. Eu teria muito mais medo do Hulk do que dela, com o que ela faz ali no Capitão América Guerra Civil. E, de certa forma, o que divide realmente as pessoas é... O pessoal do Capitão América, né, o time Capitão América, eles não querem ser regulados pelo governo norte-americano, né? Não quer realmente ser ali os agentes super poderosos, porque nem eles sabem mesmo como que eles vão agir com relação a isso, se vão colocar eles em missões que sejam somente voltadas aí para o bem-estar da pátria em si. E o Capitão América, ele quer fazer o bem. Já o Homem de Ferro, o que ele quer, eu não entendo o que ele quer, cara. Pensa bem comigo, Sandro. O cara fala o seguinte: não, a gente tem que agir regulamentado pelo governo norte-americano porque somos uma ameaça. E qual é a primeira ação dele? Vamos atrás do Capitão América ali naquele aeroporto e vamos destruir o aeroporto. Cara, isso é sério. Eu não entendo o Homem de Ferro. Eu acho o filme bem legal. O filme, pra mim, é um filme extremamente divertido. Gente, eu tô falando mal do Homem de Ferro, tá? É o Homem de Ferro. Eu não gosto de você. Para de ser contra o cara, rapaz. Na verdade, o que ele quer é tirar a responsabilidade das costas dele, entendeu? Porque todo mundo tá pressionando ele, falando, pô, vocês destruíram Sokovia, vocês destruíram Nova York. Então o que ele quer? Falando, não, fiz a mando do governo, se entende com ele. E é esse o contraponto do Capitão América. O Capitão América fala, não importa o quão os outros assumam, a responsabilidade de salvar ou não as pessoas é nossa. Só que infelizmente não tem como a gente salvar todo mundo. Então é esse que é a grande discordância. Você sabe o que o Capitão América é? Ele é o Cavaleiro das Trevas, cara, porque ele aguenta. Ele aguenta. Sabe? Ele aguenta, eu vou sofrer por essa cidade. O Capitão eu é foda aguento, mesmo. Pode me culpar. Não, ele é cara, foda. Olha que... Nossa. E ó as Maria Escudo. As Maria Escudo, né? Aí, ó. As Maria Escudinho aí. Que é isso, rapaz? Só porque o cara dirige um Fusca Azul agora? Nossa, cara. Isso. Vem disfarçado. Ele vai de Fusca Azul. Meu, ele merecia pegar o martelo do Thor. Meu, chutar aquele martelo. Meu. Olha, ele é digno. Ele é digno. Esse filme. Quem sabe ele não pega na Guerra do Infinito? Nossa, Roberto, agora... Não, peraí. Imagina essa cena. Thor joga o martelo assim, aí o Capitão América rebate com o escudo, pega o martelo na outra mão e joga no Thanos. Nossa. Eu ia chorar. Cara, o que vai acontecer é que ele vai tentar pegar o martelo e vai cair e vai ficar no chão.
Aí não vai levantar. em cima da armadura do Tony Stark vai matar ele sufocado. Olha só, cara. Nossa, cara, que é que isso? ódio, Que ódio esse com o Tony Stark, bicho? Então, mas assim, eu entendo o seu lado. Também não tinha como eles fazerem diferente, tipo, de não dar o foco de bonzinho, o lado certo ali da história pro Capitão América, né? Afinal, era um filme do Capitão América. Então, o lado do Tony Stark meio que foi, né? Tipo, deixa ali em segundo plano e tal. Mas faz sentido uma adaptação na Guerra Civil, né? Eles adaptaram, na minha opinião, de uma forma bacana, e essa treta dos dois ali, né, com a regulamentação, que é basicamente o que a gente vê também nos quadrinhos, né, e por mais que faltou várias coisas icônicas, como o próprio lance da revelação de identidade que a gente tinha do Peter Parker nos quadrinhos, nesse caso a gente não tem, porque todo mundo ali não tem identidade secreta, né, todo mundo sabe quem é todo mundo, não adianta. Menos a Tia May. A Tia May não sabe. Então, né? A Tia May não sabe mas ela conheceu o Tony Stark ali, ó, vai rolar. O Tony Stark vai virar padrasto não, né? Vai virar tio do Homem-Aranha, hein? Vai virar tio do Homem-Aranha ali. Ah, quem não ia querer, né? E o Teioso? O que vocês acharam do Teioso no filme? O que eu mais gosto do filme é o Homem-Aranha, o jeito que ele age, assim. Não tô falando do visual, eu tô falando dele como personagem mesmo. Que legal, cara. Ele é divertido. Ele é um adolescente, ele tem cara de quem realmente vai pra escola. As piadinhas, cara, a piadinha da cena pós-crédito, pra mim, cara, aquilo ali é muito massa. Até, olha, eu tô lembrando o negócio, eu tô feliz, cara. Melhor que Star Wars? Nossa, a piada de Star Wars é foda, hein? Eu curti demais, cara. Você eu não não tô lembrado, cara, agora. Sim. Você nunca assistiu mano. o Império Contra-Ataca? Puta. Não, sim. Mas, Roberto, por mais fã que eu seja de Star Wars, cara, a cena pós-crédito dele ali, pra mim, é a melhor, mano. É a melhor. Então, que ele fala, e esse Steve bateu em você sim, ele era grandão. Do Mano, Queens, né? Nossa. Não, do Brooklyn, né? E a brincadeira. Queens é ele que é do Queens. Isso. E a brincadeira do bullying mesmo, né? De um cara grandão bater nele, né? Tem toda uma questão ali por trás disso que faz essa piada ser gigantesca pra quem realmente é nerd e gosta, né, cara? E ele conversando com o Stark, mano. Puta, é Na hora que o Stark chega pra recrutar ele ali, é demais, cara. Não só pelo lance da Tia May, né? Mas ele falando ali da bolsa, que ele vai ganhar a bolsa, né? Ele vai dar uma bolsa pro Peter Parker e tal. Puta, foi muito foda, mano. E do jeito que eles resolveram, né? Tipo, o lance de não apresentar a origem do Aranha de novo, né? Eles simplesmente chegaram lá e falaram, ó, tá aqui o Homem-Aranha, ele já existe. Você tem no máximo duas cenas ali de flashback que mostra ele atuando com aquele uniforme caseiro dele ainda, né? Que passa muito rapidamente e mais nada. Tipo, os caras resolveram isso falando, você já conhece o Homem-Aranha, tá aqui, cara. Você sabe que ele foi mordido por uma aranha radioativa, papá, tá aqui. Não precisamos mostrar mais nada, você já sabe e já era. Daqui pra frente ele é o Homem-Aranha. Então, puta, foi muito bem resolvido isso, cara. Uma puta sacada da Marvel. Pra ficar perfeito, só faltou a teia com mãozinha. Fala aí, Márcio. O Márcio adora a teia com mãozinha, vai. Ele adora isso. A teia com mãozinha. O Márcio saiu da sala. Nossa. Cara, nossa. Olha. Nisso eles acertaram muito. E não colocar essa mãozinha do mal ali, cara. Meu. O único mãozinha que existe pra mim é o da família Adams. Verdade. É esse aí, acabou. Mas assim, a gente tá falando aí que a gente gostou pra caramba do filme, que a gente se divertiu demais com ele. Mas vamos falar então em o que ele agrega nessa fase 3 da Marvel, o que ele muda, como ele faz a história da fase 3 da Marvel ir pra frente. Bom, a gente tem, primeiramente, a divisão dos Vingadores, né? Ou melhor, a gente teve a extinção dos Vingadores como a gente conhecia. O grupo tá rachado, você não tem mais o Capitão como o Capitão América no final do filme. Ele acaba abandonando o manto do Capitão América, né? Até o escudo, né? O escudo, propriamente dito, ele abandona. Você vê o Tony Stark tá ali somente com o Rhodes no final, que é uma das baixas, digamos assim. Eu acho que a Marvel poderia ter matado alguém, mas ela preferiu só deixar o cara ali, né, com sequelas na coluna, que foi o caso do Rhodes.
Mas, Sandro, posso fazer só um contraponto aqui? A gente vai falar desse filme ali na frente. Mas você não acha que é um easter egg sobre o Rhodes que acontece ali no início de Doutor Estranho? Não acho. Não acho. Não, sabe por quê, Você Roberto? também acha, Roberto? Não, mas já Não foi é, falado. certeza. Não, mas um produtor do filme lá já esclareceu que não é, porque passa foi em tempos diferentes mesmo. A linha cronológica não bate. Mas a gente já vai discutir, a gente já vai discutir isso no Doutor Estranho. Esses produtores não sabem nada. Quem sabe de cronologia é o pessoal da Fox. Nossa senhora. Esse manja pra caralho de cronologia, viu? Brian Singer tá de parabéns ali, ó. Então, eu acho que na minha visão foi essa, as consequências que a gente teve da Guerra Civil foi isso, né? Os Vingadores acabaram praticamente, né? Você não tem mais os Vingadores como antes. O Capitão abandonando. Tem o surgimento aí do Pantera Negra, que se junta aí ao time também, né? E também o próprio, você já falou, né? O Homem-Aranha. Eu acho que, assim, é bem isso mesmo, né? Ele apresenta novos personagens e acho que ele meio que ele começa a encerrar os personagens que a gente tinha nos filmes anteriores. Esse, inclusive, é o último filme solo do Capitão América. Talvez ele volte para fazer alguma participação especial em algum outro filme, provavelmente no Guerras Infinitas. É isso, né? É como se fosse um ponto final. Eu acho que ele para mim, ele é mais como se fosse um final da fase 2 do que o início da fase 3, esse filme. É verdade, eu acho que ele se encaixa mais como um final mesmo. É uma passagem de bastão, né? Porque, como você disse, eles apresentaram personagens novos que vão ser que daqui pra frente eles esperam que sejam os carros-chefes, né? Das franquias da Marvel ali. E como último filme da atual fase 3, que foi lançado em 2016, temos o nosso magnânimo, queridíssimo... Ah, meu Deus do céu, não tem outro adjetivo. Doutor Estranho. O Doutor Esquisito. Que não tem nada de esquisito. Fala, vai, Roberto. Vicentão. Fala mais, cara. Vicentão. Fala mais do Vicentão. Ah, o Vicentão. Ó, Vamos lá falar de Doutor Estranho, né? Se vocês querem saber mais sobre o Vicentão, nós temos então o Engrenagem Cast número 9, que conta aí um pouquinho da história do personagem. Então lá você vai ter um background do Vicentão, vai descobrir o porquê do Vicentão. E temos também depois um Empolgation falando sobre o filme aí, nossas primeiras reações após o filme. Mas já que a gente não pôde discutir na época, nós três, sobre o filme, vamos então falar um pouquinho mais sobre Doctor Strange. Ou no caso do Robertão, como ele chama amigavelmente de Vicentão aí. Robertão, você como uma Cumberbatch. Você como uma Cumberbatch. Pra você foi o melhor filme até agora, cara? O que você me diz do Doutor Estranho? Agora falando sério, não foi o melhor filme de super-herói desse ano pra mim. Eu fico com a Guerra Civil ainda, por diversão. Mas o Doutor Estranho fica em segundo lugar. Fácil. Você prefere... Seu filme preferido é o Guerra Civil? Sim. Desse ano. Ah, tá. Pra mim é. Ah, mas só tem 2 esse ano? Não, Ô, louco. não, tô falando de super-herói. Ele tá desconsiderando os outros. Ah, né? os outros dois. É A gente teve X-Men Apocalipse e Batman vs Superman, né? E teve Deadpool também. Não. Tá. Então não é os da Marvel. Não, tô falando de desse super-herói ano, em só geral. entendi. Tá. Mas não vamos entrar nesse assunto aí, senão vai dar treta. Cara, eu gostei do Doutor Estranho, do filme Doutor Estranho. Achei que a Marvel poderia ter ousado um pouco mais ali. Mas eu entendo que é aquele filme só pra apresentar o herói, pra ele não chegar cru na Guerra do Infinito ali. Então eu aceito o que foi me apresentado na tela. Roberto, você tem a impressão, eu acho que eu já comentei isso antes, mas eu tenho a impressão de que é um novo Homem de Ferro, cara, que eles colocaram aqui. Não, Que é o cara que Homem é de Ferro arrogante. ainda tinha mais peso pra mim. Não, eu tô dizendo assim, não tô dizendo como peso de personagem, nem que eu curta mais do que o Homem de Ferro. Eu tô dizendo assim, é o mesmo estilo. É o ator que é... O próprio ator escalado pro papel é aquele cara que é excêntrico e ao mesmo tempo sabe fazer piadinhas ali momentâneas, ali com um timing muito legal. Apesar do timing pra piadinha do Robert Downey Jr. ser melhor, né, do que o do Benedict Cumberbatch. Eu acho o Benedict Cumberbatch muito mais ator do que o Robert Downey Jr.
também. O aspecto do personagem é muito parecido, né? Aquele cara que é arrogante, mas ao mesmo tempo ele é super bom naquilo que ele faz. Ele parece ser um novo líder, tanto que quando ele... Não vamos dar tantos spoilers aqui, né? Essa é a ideia, né? Não tantos ali. Lembra do que ele faz naquela cena pós-crédito? Não é tomar uma liderança? Ah, é. Cara, adoro Entendeu? aquela cena pós-crédito. É isso que eu fico pensando ali, entendeu? Eu acho que eles estão inserindo um novo Tony Stark aqui, um novo... Alguém pra passar a tocha ali. Exatamente. Faz todo sentido, ainda mais com o que você falou, né? Que no Guerra Civil a gente vê meio que o final de um ciclo, e eles já apresentaram personagens novos. A ideia eu acho que é justamente de substituir as peças. Então, como a gente viu o Homem de Ferro assumindo o papel de liderança lá no começo, depois meio que passou pro Capitão, agora eles estão inserindo alguém que possa tomar esse papel de líder, né? E o Doutor Estranho, eu acho que faz muito bem esse papel. Ele tem, o ator também já impõe isso, né? Ele tem um peso para poder assumir. O personagem, eu acho que carrega também uma bagagem ali que serviria, né, para o papel de líder ali dos Vingadores, né? Ou de repente, como a gente chegou a comentar no próprio cast do Doutor Estranho, de repente eles montando os Illuminati. Então eu concordo plenamente com isso, dele estar meio que tentando ser o Homem de Ferro, o mesmo papel do Homem de Ferro. Sandro, e eu não tinha pensado nisso até agora, mas você falando aqui, eu peguei aqui e pensei, e faz muito sentido mesmo, porque tem esse lance dele viajar em várias dimensões, né, em outros mundos, em dimensões paralelas. E agora o cenário Marvel, o universo Marvel ficou muito maior, né? Então, como é que eles vão enfrentar o Thanos com esses caras que tinham essa visão pequena, né? Só da Terra. Já o Doutor Estranho não, ele realmente conhece isso muito mais. Acho que o único cara que realmente tinha uma visão maior era o Thor, né? E tanto que é com ele que ele tem o primeiro contato, né, com o restante do universo da Marvel ali, né? Justamente com o Thor. Exatamente. Eu acho que daqui pra frente a Marvel ela tende a mudar. Eu não me surpreenderia se eles abandonassem de certa forma o conceito dos Vingadores, mas eu acho que como é uma franquia, né, já foram 2 filmes, eles ainda vão continuar fazendo mais Vingadores. Mas seria legal se eles até mudassem a equipe, tipo, deixasse de ser os Vingadores e eles montassem, por exemplo, os próprios Illuminatis, né, como a gente já comentou. Então, na minha opinião, seria uma coisa bacana de se ver, mas a gente não vai ver isso acontecendo no cinema porque eles vão continuar criando os Vingadores. A própria Guerra Infinita, ela vai servir, na minha opinião, de vez para você tirar os velhos e deixar só os novos, entendeu? Ali a gente vai ter uma equipe nova formada dos Vingadores, né? O que a gente tá caminhando para isso já, que vai ser o descarte da galera da velha guarda ali, né? Os atores, né? Vamos falar. Porque os personagens, eles vão em ciclos. Eu não acredito, tá? Eu não acredito na Marvel trocando ator ali, sabe? Ela mudou, antes como da você Guerra falou. Infinita eu também não, mas não, depois, mesmo depois. Já existe planos aí, cara, pra filme até, sei lá, 2119, por exemplo, entendeu? A Marvel, eu acho que é muito difícil ela substituir, por exemplo, você vê um outro cara encarnando o Stark no cinema. Isso, pra mim, vai demorar, acho que muito tempo, sabe? Como você mesmo citou, Robertão, só existe um Wolverine, só existe um Homem de Ferro, só existe um motoqueiro fantasma aí, ó, que você citou. Eu acho que vai ser difícil da Marvel querer fazer isso, de colocar um outro cara pra substituir. Tanto que tá aí, eles não colocaram um novo Tony Stark, mas de certa forma eles trouxeram um novo Tony Stark, que é o Doutor Estranho, né? Então o filme, ele conta a origem do Doutor Estranho. Tem mais informações, escutem o nosso cast sobre o Doutor Estranho. E ele apresenta o vilão Caecilius e uma futura ameaça, também pelo menos para esse universo do Doutor Estranho ou para um universo dos Vingadores, que são o Barão Mordo, arqui-inimigo do Doutor Estranho, e Dormammu, que pelo menos a gente aqui acredita ser uma das grandes ameaças ali para um próximo filme dos Vingadores. Vocês lembram o quanto eu tava empolgado e achando que não ia aparecer Dormammu, Verdade. que não ia aparecer Shuma agora no outro. É verdade. E, cara, foi a maior decepção minha com esse filme é o Dormammu. Ô, louco. Visualmente falando, sério, eu já falei. Cara, eu fiquei extremamente desapontado. E aí,
já falaram comigo, não, mas o que você esperava? Um cara com a cabeça pegando fogo? Eu falei, não era isso que eu esperava. Mas eu realmente não esperava aquele colorido estilo Esquadrão Suicida roxo, sabe? Era isso que eu não queria. Mas, mesmo assim, esse pra mim é o ponto fraco do filme, é esse. De restante, cara, que são aquelas cenas de luta, aquela ação, aquela magia. Cara, eu me surpreendi. Eu falava que eu queria ver magia estilo Final Fantasy, né? Eles chamando a magia, criando a magia, aparecendo aquele monte de visual, aquelas coisas bem... efeitos gritantes, e aconteceu isso e eu adorei. Eu saí do filme com um pouco até de enjoo, de tanta coisa girando na tela, mas eu gostei muito. Eu gosto também. Nossa, cara. Eu já não... Eu não me preocupo, assim, não me incomodou tanto esse lance do Dormammu, e eu achei até que bem resolvido o lance deles colocarem aquela dimensão negra, né? Então, foi totalmente viajado. Eu já achava que os caras não teriam coragem de colocar tanta psicodelia ali no meio. E a gente viu isso, né? Os outros universos sendo apresentados de uma forma bem psicodélica. Então, a dimensão negra, a própria dimensão negra ali, ela tem umas coisas, cara, tipo umas bolas, como se fossem uns planetas, umas coisas ali que você não entende. O visual, talvez, do Dormammu poderia ter sido um pouco diferente, mas achei legal. Acho que ele meio que no futuro pode assumir uma outra forma, né? Pode se mostrar, talvez com a cabeça pegando fogo, ia ser legal de ver, entendeu? O Dormammu ali. Mas uma das coisas que eu mais gostei nessa parte em específico é o lance de como eles resolvem esse embate entre o Dormammu e o Doutor Estranho, porque ele, de certa forma, não teria condições, né, tipo, de derrotar numa luta, digamos assim, né, fazendo várias aspas, porque ele tem um duelo, né, tem um embate ali, mas corporal ou com magias ali ele não conseguiria. Então a forma como eles resolveram a sacada ali eu achei bem interessante, né, do embate dele com o Dormammu, e eu acho que o Dormammu pode voltar sim sendo uma das grandes ameaças, porque no próprio filme eles citam, né, que o Dormammu ele quer consumir outros planetas e tal, e no final desse a gente vê que ele meio que foi negociado ali, então, né, que vai ficar de boa, mas eu não acredito que fique durante muito tempo não. Eu acho que ele vai ser um desses pontos principais aí, de repente na fase 4, né, já que a gente tem a fase 3 ainda com o Thanos, talvez fase 4 ali já comece a ter um foco no Dormammu. Mas é o visual, Sandro, é o visual, cara, que visual feio, velho. Nossa, ficou parecendo o Parallax do... é por isso que você gostou, você gosta do Lanterna Verde, mano. Puta, ficou parecendo o Parallax do Lanterna Verde, velho. Parecido, dá pra falar que é parecido mesmo. E pra finalizar, o filme do Doutor Estranho, ele, além de apresentar o personagem, ele apresenta a penúltima joia do infinito, a joia do tempo, que todo mundo suspeitava que estava no olho de Agamotto e realmente foi confirmada nesse filme. Exato. E agora, eis a dúvida, né? Será que o Thanos vai ter que destruir o olho de Agamotto? Só pode, né? Bom, dito tudo isso, eu acho que a gente encerra aqui os filmes que estão, né, até o presente momento, né, nesse universo, tudo que foi lançado. A gente teve 14 filmes, mais 3 séries, sendo que uma já tem 2 temporadas da Netflix, e mais 2 séries da ABC. É coisa pra caramba, entendeu? São muitas horas ali de filmes e de séries pra você assistir. Tem conteúdo a dar com pau. E ainda não acabou, né? A gente já tem, como eu falei ali, tem coisa planejada da Marvel até 2020, com data já definida, e já tem coisa pra lá de 2020 já que os caras já estão pensando, né? E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre o que vem por aí. Então, pra gente começar essa etapa final do nosso cast, vamos começar falando então sobre o próximo lançamento da Marvel, que já é no começo de 2017, em abril de 2017. Maio de 2017. Maio? Muito obrigado pela correção. De nada. Que será a volta dos Guardiões da Galáxia. Ai, cara. Tá no hype, Robertão? Tá no hype. Puta, mano. Aquele teaser trailer lá, tocou o Hook and the Feeling de novo. Ai, cara, que demais. Bom, a minha expectativa é que vai ser um filme muito divertido, cara. Eu não tenho muito o que esperar de Guardiões da Galáxia 2, porque, sinceramente, eu não imagino o que a Marvel tá planejando pra esse filme.
A única coisa que eu gostaria de ver é mais da Tropa Nova e mais do Baby Groot. Só isso. Cara, esse Baby Groot vai... Sabe o que eu tô esperando que a Marvel coloque? Cara, eu vou falar pra você, se a Marvel fizer esse Baby Groot chorar, sabe aqueles chorinhos de criança? Que fica com Tipo dó? o Shrek, o gato de botas no Shrek. Tipo, I am Groot. 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 Aí ele começa a chorar, sabe? Aí, aquele choro que parte o coração. Puta, mano, se ela fizer isso... Cara, eu acho que a Marvel vai utilizar o Guardiões 2 pra primeiro apresentar... Acho que falta uma joia, né? Pra ser apresentada, que é a Joia da Alma, certo? Então eu acho que eles vão apresentar essa joia nos Guardiões, tá? A gente pode ter, de repente, aquela aparição do Adam Warlock, que é um personagem que tá todo mundo esperando. A gente já vai ter coisas surtadas ali, né? Que é o próprio Kurt Russell fazendo o papel de um planeta, né? Então eu acho que eles vão utilizar para poder apresentar essa joia e expandir um pouco mais o universo, né, cósmico ali, talvez mostrar raças novas, né, alienígenas ali, enfim, e de diversão, com certeza todo mundo tá esperando, né? Um filme muito divertido como foi o primeiro e mais músicas ali, porque agora eu acho que um problema para Guardiões da Galáxia 2 é manter a mesma qualidade na trilha sonora, né? Porque o que foi no primeiro filme ali, os caras tentarem repetir nesse segundo ali com uma maestria, né? Tipo, para poder cativar o público como foi na primeira vez, né? Então eu acho que tem um grande potencial aí nesse filme. Cara, eu acho que isso vai ser uma das maiores bilheterias da Marvel. Chegando perto ali dos Vingadores. Porque o hype tá muito alto pro Guardiões. Acho que tá, se não tiver maior do que pro Homem de Ferro 2, deve estar igual. Bom, e depois de Guardiões da Galáxia, a gente vai ter de volta na indústria cinematográfica aí que a Marvel criou, digamos assim, porque é uma indústria, né, desses filmes aí praticamente que ela fez. Ela vai compartilhar mais uma vez uma produção com outro estúdio, coisa que não acontecia desde Hulk, né, que era da Universal. Ela vai ter uma produção compartilhada com a Sony, que, como todo mundo sabe, foi com a Sony que ela fez o acordo para trazer o Homem-Aranha para o universo cinematográfico. Então, em 2017, no mês de junho, teremos o lançamento de Homem-Aranha Homecoming, que é o melhor título de filme de super-herói. Cara, é a maior sacada da Marvel. Essa foi De Volta foda, ao né? Lar. Volta De pra Volta ao casa, Lar. De Volta ao Lar, Homecoming. Cara, quando saiu o título, eu falei, puta, mano, cara, que foda. Só o título já me comprou, já me conquistou o filme. Só o título e aquele logotipo clássico lá. Verdade. E tá vazando um monte de fotos dos bastidores, né? Do filme acho que não apareceu nada. Eles dizem que agora em dezembro sai o primeiro trailer junto com as cópias de Rogue One. É pra chegar o primeiro trailer já do Homem-Aranha. então eu vou ver Com certeza. Só o por causa trailer. disso, né? Só vai assistir Star Wars É. por causa disso, né? Só por causa do trailer, né? Mais Exato, nada. só isso, gente. Eu não queria ir, mas eu vou ver. Só quero dizer isso. Cara, e eu acho que esse filme, ele vai ser, na minha opinião, o mais desconexo possível desse universo gigante que já tem ali por trás, com Guerras Infinitas chegando e tal. Eu imagino esse Homem-Aranha, um filme ele totalmente focado mesmo na vida do Peter Parker, só ali, tal, e nada, mas quase nada de ligação com esse universo maior da Marvel, sabe? Pra mim, eu acho que vai ser um filme bem contido, cheio de humor, com certeza, porque a gente já viu, né, teve um gostinho dele na Guerra Civil, então eu imagino que vai ser muito comédia, o Peter Parker ali fazendo as trapalhadas dele na escola. E esse eu tô empolgado, cara, porque eu curto Homem-Aranha, já falei, gosto inclusive dos outros dois lá do Espetacular Homem-Aranha, então A gente esse já Homem-Aranha... Você já sabe disso, né? Mas não custa nada reforçar. Mas então, eu acho gosta que... da mãozinha, né? Eu gosto da mãozinha. Então assim, eu tô empolgado, cara, com Homem-Aranha. Eu não vejo a hora de ver esse próximo Homem-Aranha no cinema. Apesar de achar que, né, um reboot atrás do outro e tal, mas eu tenho fé no que a Marvel fez com ele agora. Tenho fé nesse filme que está por vir.
Cara, e uma das coisas que eu achei engraçado nesse filme é o seguinte, o Homem-Aranha 3, que pra mim é um fiasco. Nossa, eu detesto aquele filme do Homem-Aranha 3 que tem o Tobey Maguire, ainda é o Tobey Maguire. O diretor, o Sam Raimi, queria bater o pé pra usar o Abutre, até que a Sony interviu e falou, não vai ser o Abutre, pronto, acabou. Tanto que não foi o Sam Raimi que dirigiu o filme, foi outro diretor. E uma coisa engraçada é que nesse filme, quando voltou pra Marvel, o grande vilão, que a gente acredita que vai ser o grande vilão do filme, é nada mais, nada menos que o Abutre, vivido ali pelo nosso querido e eterno Batman, Michael Keaton. Tô botando fé, cara, nele como Abutre, viu? Eu tô. Também. Então ele vai ser o Birdman? Que você desculpa o Abutre? Seu Birdman. Ou Batman, né? Ai, ele só faz personagem com asa, né? Só faz personagem com asa. Só atuar, né? Eu só espero que, assim, que eles não inventem de... Você só espera colocar... rever a teia de mãozinha, que eu sei. Não, Você não tá é esperando isso. isso. Não, uma coisa que eu não quero ver nesse filme é aquele relacionamento dele batido de novo com o Harry, entendeu? Tipo, todo filme do Homem-Aranha a gente acaba vendo ele com o Harry Osborn ali e tal, não sei o quê. Então eu espero que isso, o espetacular Homem-Aranha era ruim. Até isso. Então, nisso eu acho que, sabe, já deu, isso não precisa. Inclusive eles já falaram que não vão colocar a Mary Jane como interesse amoroso dele logo no início, nem a Gwen Stacy, é pra ser uma outra colega de escola do Peter ali. Então, eu acho que eles vão mudar o foco, então eu espero que não tenha de novo o Harry. Só isso que eu peço. Em outubro de 2017, olha só, 3 filmes da Marvel no mesmo ano, hein? A gente vai ter Thor Ragnarok, que eu tô esperando aí uma redenção do Deus do Trovão. Tô botando fé nesse filme, hein? Os 2 primeiros Thors, pra mim, não são filmes que eu me lembro com carinho ali, mas esse eu tô com expectativa, hein? Eu vi aqui umas fotos aí da Hela, vai ter a Hela, vai ter o Hulk, que eu acho que vai dar um puta de um peso no filme. Cara, só por isso eu acho que esse filme já tem tudo pra ser um puta filme, que a gente vê o Hulk gladiador, cara, do planeta que é o que Hulk. Tá todo mundo esperando. Eu não sei como eles vão resolver o lance de como o Hulk foi parar em outro planeta, porque aquela navinha que ele pega no final de A Era de Ultron não tem capacidade pra ir viajar pra longe. Na verdade, eles até encontram a nave, né? Se não me engano, tem uma citação verdade. que eles encontram, né? Então ele não é com a nave, é de alguma outra forma. Sabe o que eu mais quero ver também nesse filme? Cara, isso tem que ter. O Hulk tem que acertar uma no Odin. Ô, louco. Um smash. Tem. Jogar o Odin longe. No Odin, cara. Porra, mano, o cara é o rei dos deuses ali, pô. Se o Hulk não acertar uma nele... A gente não sabe o que aconteceu com o Odin, né? A gente vê o Thor indo pedir ajuda pro Doutor Estranho ali e falando que o Odin sumiu. A única coisa que a gente sabe é que o Loki lá no Thor 2 tinha assumido o lugar do Odin, né? Usurpado o trono ali. Como que o Odin vai aparecer de novo? Não sei, né? Como é que vai estar o Odin ali e tal. Tem que ser, tem que ter, cara, tem que ter. Puta, mano, tem que ter. Eu acho que eles têm uma puta chance de fazer um filme do Thor agora foda pra caralho, assim, eles têm esse lance do Hulk, tem a busca dele pelas joias que ele já tinha deixado claro que ele ia atrás, né, pra tentar resolver, e o próprio título do filme, né, que é o Ragnarok, que é dito como o apocalipse dos deuses nórdicos lá, né, o apocalipse em Asgard e tal. Então é um filme que pode vir a trazer mais uma sacudida no universo da Marvel, né, mudar muita coisa ali, matar personagem de repente, não sei. Então, apesar que eles não vão querer descartar nenhum personagem nas vésperas da Guerra Infinita ali, né, que é pra ter a reunião de todos, mas pode ser que depois desse filme do Thor Ragnarok a gente tenha muitas mudanças, né. É um filme que ainda tem poucas informações, não saiu muita coisa, a não ser essas informações do Hulk e tal, mas que já tá gerando uma expectativa legal também pra ele. E é bem provável que o Doutor Estranho apareça também como uma participação especial. Ali, pra quem não viu, lá vai o spoiler. Na cena pós-crédito do próprio filme do Doutor Estranho, ele encontra com o Thor e ele oferece ajuda para encontrar o Odin. Então a gente acredita que o Doutor Estranho não vai ser uma participação corrente no filme, mas que ele vai fazer uma ponta ali. E logo depois de Thor, em fevereiro de 2018, a gente vai ter um filme do Pantera Negra, que é outro herói que também caiu nas graças do público com a apresentação dele em Guerra Civil, que também tô curioso. É um filme que eu não tô hypado pra assistir, mas
tô muito curioso, porque eu gostei muito do Pantera na Guerra Civil. Sim, ele foi uma das surpresas ali junto com o Homem-Aranha, né? Porque antes de ser anunciado, inclusive, que o Homem-Aranha ia estar em Guerra Civil, a aposta da Marvel era no Pantera Negra, né? Ele seria meio que o papel central o papel que o Homem-Aranha desempenha ali seria basicamente o Pantera Negra. Então, eles trouxeram um personagem com uma imponência, né? Que ele é um rei de Wakanda. Apresentaram... Ele se impõe. Sim, cara, ele é o ator é muito foda, o personagem ele ficou muito bem, cara. Porra, o uniforme dele é demais. É demais, né? Sensacional. E assim, a gente teve no final do Guerra Civil, uma das cenas pós-créditos é Wakanda. Então você vê o Pantera oferecendo ajuda, né, levando o Soldado Invernal pra Wakanda. Então lá ele vai deixar o soldado meio que na criogenia, eu acho que ali, né, sei lá como. No gelo, né? Vai deixar ele no novo, gelo então. de novo. E aí você já tem um vislumbre de Wakanda, então você tem uma puta de uma estátua de uma pantera ali, que inclusive foi cena gravada no Brasil, né? Aquele finalzinho. E eu acho que tem tudo pra ser um baita filme, cara. Tipo, os caras têm um potencial ali de fazer o Pantera Negra virar um personagem queridinho ali, né? Através desse filme solo dele. E eles já anunciaram um elenco ali cheio de estrelas, né? Tipo, tem inclusive o próprio Tocha Humana do quarteto vai estar lá, que é o Michael B. Jordan, vai estar no filme. E tem mais uma galera ali, só ator fera, cara. Só ator foda que vai estar nesse filme do Pantera. Então tem tudo pra ser um puta filme. Ah, tem mais uma atriz que é legal citar que tá aí no filme, que é a atriz que faz a Michonne. Eu não vou conseguir falar o nome dela agora, mas a Michonne de The Walking Dead, cara. Ela tá confirmada no filme, inclusive, talvez como uma Dora Milaje, que são as guarda-costas do Pantera. E na minha opinião, se o Doutor Estranho tá pra substituir o Homem de Ferro ali como personagem central, pra mim o Pantera Negra vai substituir o Capitão América. Assim, Faz sentido. No quesito de seriedade, mais centrado. Eu acho que ele tá aí pra ser esse contraponto. Verdade. Não tinha pensado nisso, mas pode ser mesmo. Ele assumindo o local do Capitão. Bom, eis que em abril de 2018 teremos o encerramento dessa fase 3 da Marvel com mais um filme dos Vingadores, intitulado Vingadores Guerra Infinita Parte 1. E aí eu acho que isso a gente pode considerar como o ápice desse universo cinematográfico da Marvel, que será quando a gente de fato terá o embate contra o Thanos, que é uma coisa que está sendo construída desde lá de trás, como a gente já falou e tudo mais. Então o Vingadores Guerra Infinita é para ser a maior reunião de heróis até hoje nos cinemas, porque os caras estão prometendo trazer herói pra caramba e tudo mais ali, pra poder lutar contra o Thanos, que é um ser mega poderoso desse universo da Marvel. Então, assim, o que esperar de, assim, vendo tantos heróis em tela, sabe? Eu não sei nem o que pensar de como vai ser, o que terá ali. O que eu acho que pode acontecer é que ninguém vai morrer nesse filme. Não tenho... Você tá falando dos heróis ou dos espectadores? Não, eu tô achando que vai ter herói morrendo nesse caso, porque é muito herói pra pouca tela, eu acho ali, cara. Já disseram que pode ser que surja os heróis da televisão, eles vão trazer heróis novos que eles estão apresentando, né? Então é pra ter gente pra caramba nesse filme. Dá medo dos caras, assim, se eles não souberem trabalhar muito bem, né? O bom é que, assim, como a gente já tem vários outros filmes que dão origem, dão background pros heróis, eu acho que uma boa saída é trabalhar o vilão em Guerra Infinita. Se eles trabalharem o vilão, construírem muita história do vilão, e aí depois a gente vê todo mundo entrando junto aí pra enfrentar ele, talvez seja legal. E mais do que isso, trabalho em conjunto. Tem que ter muita coisa em time. Então, é pra ter muita coisa acontecendo nesse filme. Como eu disse, vai ter herói pra caramba. Eu de verdade espero que a Marvel traga os heróis da TV, porque eu acho que ia ser legal ver eles interagindo, né, com todo o restante do universo. E temos aí temos quase 2 anos até a gente ver esse filme, então muita coisa vai rolar nesse universo da Marvel. E o jeito agora é esperar, né? Ficar na ansiedade. E é isso, galera. A gente falou
basicamente de tudo que a Marvel lançou e o que ainda vai lançar, né, com datas próximas. Tentamos aí fazer um recap, passar pelos principais pontos aí, né, dos acontecimentos, dos personagens. Comentamos um pouco também das nossas opiniões sobre alguns dos filmes, as séries. E foi coisa pra caramba, 3 casts sobre a Marvel, hein? Já assim, ó, logo de cara no Engrenagem Cast. A gente só fazia cast da DC, né? Pois é, pra compensar foram 3 da Marvel em seguida. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, crítica, deixe aí nos comentários pra gente. Você também pode encontrar a gente nas redes sociais, lá no Facebook, facebook.com/canal Engrenagem, no Twitter, twitter.com/canal Engrenagem e no Instagram, instagram.com/canal Engrenagem. Se quiser deixar um recadinho lá pra gente também, pode deixar sem problemas que a gente vai estar lá pra responder. Beleza? Algum aviso, galera? Alguma novidade aí? Alguma coisa? Só diria que eu sou digno de segurar o martelo do Thor. Só diria que eu prefiro o escudo do Capitão América. Se for assim, então eu só diria que eu prefiro a armadura do Tony Stark. Você não cabe mesmo lá profanada. dentro, Mesmo Você é profanada. muito gordo. Cara, a gente só A falou pança merda, não passa, né? velho. Não, a gente só falou merda e nem percebeu, né? Um segura o martelo do Thor, outro que prefere a armadura do Stark. Você acha que o Santo pode até entrar da armadura, mas depois ele não sai. Rapaz. Não é isso, Roberto. Ele quer a arma do Stark. Ai, meu Deus do céu. Bom, chega que a gente já o papo já tá indo aí, ó, por outro lado. Então é isso, galera. Fiquem de olho. Indo por outro lado. Porra, vamos encerrar essa bagaça, café, então, vai. Vamos encerrar. Galera, fiquem de olho, então, no canal Engrenagem. Provavelmente esse cast, logo após o lançamento desse cast, a gente já deve estar com conteúdo sobre a CCXP. Fiquem ligados aí que a gente vai estar colocando conteúdo nas nossas redes sociais. Talvez entre alguma coisinha também no nosso site aí, né? Surpresas virão. Fiquem de olho aí, fiquem ligados, beleza? Um abraço e até semana que vem. Abraço, até mais. Falou, galera. Um forte abraço.